Fala, turma, muito boa tarde a todos os empresários, gestores, CFOs, controladores, todos os profissionais aí que são focados em aumentar o valor das empresas, em gerenciar as suas finanças, em focar nos negócios de maneira profissional. Então, se você é um empreendedor, se você é um gestor financeiro, se você é um especialista na área financeira de negócios, você precisa escutar os demais podcasts que estão aqui no Equity Talks. Quero dar as boas-vindas a você que está aí escutando esse episódio e que pretende gerenciar melhor as suas finanças, ter um crescimento maior na empresa que você está gerenciando e ter um aumento no equity. Se você está aqui é porque você já escutou a palavra equity, sabe o que isso significa. E esse podcast de hoje, essa gravação, é para aprofundar um pouco mais nesses contextos e identificar ações práticas que você possa aplicar aí no seu dia a dia, tá bom? Então, eu tive um compromisso pessoal em vir aqui gravar esse podcast, onde eu de fato quero entregar o ouro, tá? Entregar conteúdo de extremo valor aqui de forma gratuita, porque assim a gente entende que a gente está chegando mais próximo do nosso propósito como empresa, que é democratizar o acesso à informação, a estratégias de alto valor e poder passar esse conhecimento aí para os pequenos e médios empresários. Hoje esse conhecimento ele é extremamente restrito às grandes empresas, aos grandes bancos e às boutiques de investimento, e o nosso objetivo é passar isso para você aí que é pequeno e médio empresário, para que você também possa aplicar as estratégias de equity aí na sua empresa. Isso mesmo, você que é um pequeno e médio empresário também tem equity, também pode gerar equity nas suas empresas. Então, o que eu vou falar hoje aqui pode transformar a sua empresa em uma empresa multimilionária e quem sabe para alguns até uma empresa bilionária, tá? E a ideia não é passar teoria, mas sim casos práticos, casos reais que multiplicaram o valor das empresas que a Visp, né, a empresa no qual eu sou sócio fundador, atende, e também empresas aí no mercado, né, de estudos que nós realizamos para poder organizar e estruturar a nossa metodologia de Growth Equity nos nossos clientes também, e que você aí que é empresário que está escutando do outro lado também vai poder aplicar na sua empresa a partir aí desse episódio, tá bom? Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre como estruturar as finanças da sua empresa para que a sua empresa ela tenha um valor de mercado maior. A gente vai falar sobre como transformar o seu negócio de uma forma mais profissional, onde ele não dependa apenas de você para poder funcionar. A gente vai falar sobre como transformar as vendas tradicionais em uma receita mais recorrente e previsível e como estruturar um modelo de partnership, né? Um modelo onde você possa pegar colaboradores da sua empresa e fazer com que eles passem por um programa de desenvolvimento, onde até eles possam virar seus sócios, tá? E isso, dependendo do seu modelo de negócios, é fator primordial para que você continue crescendo, para que você ganhe escala. Empresas que dependem de pessoas, de profissionais bem qualificados, elas precisam de um programa de partnership muito bem estruturado. Então a gente vai aprofundar bastante nisso hoje. E no final, como que as empresas se preparam para um M&A, né, para fazer uma transação de compra, venda, fusão, ou como que elas captam recursos através de transações de M&A, como que elas captam recursos através do seu equity. Então, pessoal, feita essa introdução aqui, eu acredito que esse episódio vai ser um mapa ali, um mapa do tesouro para você, empresário que quer aumentar em milhões o valor da sua empresa e ter de fato uma empresa extremamente profissional, valiosa, que investidores tenham muito interesse quando eles avaliarem o seu negócio, tá bom? Então, meu amigo empresário, eu quero que você que está aqui me escutando consiga absorver da melhor maneira esse conteúdo, que você escute o racional e aplique no seu contexto, no seu negócio, no seu setor, tá? Porque com certeza um conhecimento que eu trago de um setor aleatório, se você adaptar ele para a sua empresa, com certeza você vai extrair muito valor aqui desse bate-papo, tá? Então, primeira coisa, eu quero te trazer um caso de uma empresa de software. Tá? Essa empresa faturava ali seus 3 milhões por ano.
tá? Mas no final do dia, o lucro, né? Porque uma coisa é faturamento. Pô, eu faturo 3 milhões, mas quanto que eu gasto de impostos dessa receita? Qual é o meu custo? Qual é a minha despesa? Quanto que eu tenho que investir, além das contas que eu tenho que pagar, né? Quanto que eu tenho que investir para manter a empresa crescendo? E outra coisa é o lucro, é o que sobra de fato desses 3 milhões. E o que acontece é que o CEO, né, o dono, o fundador dessa empresa, ele nunca via o lucro ele nunca aparecia, então ficava aquela sensação de balde furado, sabe? Pô, eu encho o balde, mas ele nunca tá cheio. Então, os buracos ali dentro no balde são equivalentes aos teus gastos, né? Então, não adianta tu ficar colocando receita para dentro, vendendo mais, tendo mais receita, se o teu balde ele tá todo furado. Sempre vai ter um furo ou outro que é necessário para que a empresa ela rode. Tá? Então, esses buracos no balde são equivalentes aos teus custos, às tuas despesas, tudo que acaba tirando água. Tá? Mas se esses buracos eles são grandes demais, o teu balde está sempre vazio. Tu nunca consegue gerar caixa na empresa, tu não consegue fazer uma reserva de emergência, por exemplo, que é o que eu recomendo para todo empresário, ter pelo menos ali 3 meses de custo da sua operação em caixa, tá? Pelo menos 3 meses. O ideal é que seja 6 meses, até para que vocês consigam aproveitar alguma oportunidade no mercado, caso apareça, vocês têm ali 6 meses de caixa para poder investir, tá? Mas esse problema do balde furado é o que atormentava esse dono da empresa de software, tá? Mas esse não é o principal problema. Teve um dia que chegou um investidor para sentar na mesa com esse empresário e discutindo ali, ele identificou que a empresa dele valeria algo na ordem de R$1 milhão, tá? E ele ficou chocado, né? Porque ele esperava que a empresa dele valesse pelo menos uns 5 milhões, 6 milhões, pelo menos, né? E aí isso foi meio que um tapa na cara dele, né? Para que ele começasse a estruturar a sua empresa, começasse a olhar para a gestão financeira. Ele implementou um DRE gerencial, tá? Para quem não sabe, o DRE é o demonstrativo de resultado do exercício, é onde tu enxerga basicamente a tua receita, as tuas deduções, né? Os impostos que tu paga, tudo que tu teve de custo na empresa, tudo que tu teve de despesa, como é que é a tua margem de lucro operacional, a tua margem de lucro líquida, as tuas depreciações e amortizações, tudo isso vão estar nesse demonstrativo chamado DRE. Tá? Esse DRE, ele tem o DRE contábil, que é o que a tua contabilidade faz, mas muitos empresários também fazem um DRE gerencial, que é para te fazer a tua gestão ali no dia a dia, tá? A tua gestão mensal. Muitas pessoas confundem o DRE com fluxo de caixa. Não é a mesma coisa, tá? Mas a gente pode fazer ali um compilado, né? Juntar a lógica de um DRE na estrutura, pegar a estrutura do DRE, melhor dizendo, na lógica do fluxo de caixa. Né? Assim tu tem uma visão mensal de tudo que está entrando, tudo que está saindo, tudo que está sobrando, porém com a estrutura de um DRE. Isso aí, gente, dá uma visão muito interessante para o dono, para ele conseguir monitorar de forma bem detalhada dele o fluxo de caixa. Tá? Em resumo, né? Algum tempo depois dele organizar, criar essa estrutura mais profissional da área financeira, ele foi bater um papo ali novamente com esse investidor e agora esse novo investidor, fazendo uma outra avaliação, identificou que o valuation dele estava próximo dos 4 milhões, né, que já era muito melhor do que o valor inicial, porém ele entende que não é o melhor valor para ele naquele momento. Então ele decide continuar crescendo a empresa, tendo um crescimento sustentável, porém agora com números mais claros, números mais previsíveis, onde ele consiga aumentar esse valuation gradativamente até chegar no valuation de 30 milhões. Tá? E aí, 5 anos depois, ele alcança esse valuation de 30 milhões, baseado em 3 grandes pilares, que são os pilares do equity. Esses pilares são de crescimento, margem e risco. Ou seja, deste período lá onde ele começou essa primeira conversa, esse primeiro bate-papo, até o momento de atingir os 30 milhões, ele teve um crescimento.
né? E cresceu a receita, cresceu a sua margem de lucro, ele aumentou a sua estrutura como empresa, né? Então, o primeiro pilar de crescimento, ele teve um pilar muito sólido, né? Bastante interessante. O segundo pilar, que é o pilar de margem, acabou subindo também, porque depois da gestão do fluxo de caixa dele, da gestão do DRE dele, ele passou a monitorar e controlar isso de uma forma mais rigorosa. E esse controle rigoroso é o que trouxe um aumento de lucratividade no negócio. Porque o que tu não controla, o que tu não gerencia, tu não tem ação, tu não consegue fazer nada em relação àquilo, né? Se tu não mede, tu não gerencia, tu não controla, tu não consegue reduzir os teus custos, as tuas despesas, isso é meio óbvio. Então, a partir do momento que tu consegue gerenciar as tuas finanças, tu começa a ter controle e tomar ações para cortar gastos, para cortar despesas, que a todo momento vão aparecendo. Se a tua empresa ela está crescendo, com certeza tu está com mais custos ou despesas do que tu deveria, isso é fato. Então, com o segundo pilar de margem já resolvido, ele bateu no terceiro pilar, que é o pilar de risco. E quando a gente fala de risco, nós estamos falando de organização empresarial. Tá? O investidor ele precisa ter a certeza de que comprando o teu negócio, ele vai continuar crescendo, né? A tua empresa está bem estruturada para receber um aporte financeiro ou para ser adquirida por um outro proprietário. E aí a gente fala de uma organização que parte lá do organograma da tua empresa. Se você não tem um organograma, começa a desenhar isso, né, separando todos os setores do teu negócio. Então, o que é o setor de operações, o que é o setor administrativo, o que é o setor financeiro. Cada tipo de empresa, cada setor vai ter uma particularidade específica dentro do seu negócio. Algumas empresas têm um atendimento, tem um call center, tem um saque, tem um NOC, um helpdesk, outras empresas vão ter ali um time comercial de prospecção ativa, um time de porta a porta, vai ter uma estrutura de inbound, outbound. Outras empresas nem têm time comercial, nem tem uma estrutura de marketing. Então, cada negócio vai ter um negócio. Tá? Tu precisa desenhar como está estabelecido a tua empresa hoje, quem são os responsáveis por cada área, quais os deveres e obrigações de cada pessoa, quais os indicadores que os teus gestores precisam gerenciar e entregar para ti todos os meses. E isso vai começar a te dar uma estrutura um pouco mais profissional e mais robusta para fazer uma passagem de bastão. Tá? É óbvio que tendo um CEO, o sócio fundador à frente, o negócio ele tende a ter um caminho, mas a empresa ela não pode depender desse sócio, desse CEO, para continuar funcionando e crescendo, entregando os resultados que ela já vem entregando nos últimos anos. Tá? Então, organizando esse terceiro pilar de risco organizacional, né, de tu ter uma empresa sólida para funcionar na mão de outra pessoa, consequentemente, tu aumenta o teu valuation, porque o risco de continuidade do negócio ele é minimizado com isso. Também existem outros riscos que é importante mencionar, que são os riscos tributários. Né? O nosso país aí é um país com uma alta carga tributária, com leis extremamente mutáveis, estão a todo momento se alterando. Os impostos também depende de qual regime tributário tu tá, de qual planejamento tributário tu tens. Então, é uma complexidade muito alta que, às vezes, mesmo fazendo tudo certinho, tu ainda tem um risco tributário muito grande. Então, contratar uma empresa especialista nesse setor que vai te fazer um planejamento tributário sólido pode reduzir também o teu risco tributário. Tá? Por exemplo, algumas empresas optam por não pagar determinados custos. Vou trazer um exemplo aqui de uma empresa no setor de telecomunicações, por exemplo, que precisa pagar o aluguel dos postes para poder funcionar e passar a sua fibra óptica nesses postes. Muitas empresas passam essa fibra nos postes sem notificar e sem aprovar um projeto na concessionária de energia, o que aumenta bastante o risco deles. Tá? De novo, pega dentro do seu setor o que são esses riscos, o que pode impactar em uma multa, o que pode impactar na continuidade do seu negócio
O que pode impactar em não gerar uma continuidade nas suas operações, e todos esses são riscos e são mensuráveis para que possam diminuir o teu valuation numa possível negociação, tá? Então, trabalhando o pilar de crescimento, de margem, de risco, esse empresário ele teve um crescimento muito alto nesse período, tá? Poderia ser maior? Poderia. Vai muito do objetivo e da visão estratégica de cada empreendedor, do que ele está disposto a fazer também para poder atingir um determinado objetivo. Então, uma coisa que eu sugiro para todos os empresários que eu converso é: entenda qual o seu valor atual no mercado, faça um valuation da sua empresa. Vai ali, te mede, te pesa, vê quanto é que tu está valendo hoje no mercado, quanto é que o teu ativo está valendo. Tu não tem uma empresa só para ter um prolabore, só para ter um salário. Se você tem uma empresa com esse foco, você está tendo, na verdade, um autoemprego. É a pior coisa que tem, porque tu não tem direitos trabalhistas, tu não tem direito a férias, 13º, tu não tem FGTS, cara. Tu é um empreendedor. Se tu não fizer, ninguém vai fazer, tu tá ali tocando o dia a dia, e isso, se tu parar para pensar, é o pior cenário de um funcionário. Então, se tu tem a tua empresa como um autoemprego, né? Se tu é um funcionário da tua própria empresa, tu está no pior cenário possível. Era melhor tu largar isso e ir trabalhar, então, como executivo em alguma outra empresa, porque tu não está num cenário vantajoso para ti. Agora, quando tu entende que tu está construindo um patrimônio, tu está construindo uma empresa, e essa empresa ela precisa de processos, precisa de pessoas, de tecnologia, precisa ter uma estrutura para que ela funcione e consiga crescer, aí tu começa a gerar equity. Pensa o seguinte: se do nada, eu não sei qual o tamanho da tua empresa, né, de você tá me escutando, mas imagina se do nada cai na tua mão um cheque de 100 milhões de reais. A tua empresa ela tem capacidade de absorver esse dinheiro, investir esse dinheiro e ter um crescimento exponencial nos próximos 24 meses? Então, acho que trazendo um pouco dessa visão e dessa provocação, tu começa a visualizar o teu negócio de uma maneira que, eu vou estruturar ele para que essa empresa ela se comporte de uma forma que possibilite um investidor aportar dinheiro e crescer essa empresa. E esse investidor não precisa ser externo, você mesmo é o investidor do próprio negócio. Todos os meses você investe na própria empresa. Você tem ali a sua parcela de lucro e esse lucro muitas vezes ele é reinvestido. Reinvestido em marketing, reinvestido em pessoas, reinvestido em infraestrutura, reinvestido em equipamentos. Então, esse reinvestimento, ele precisa ter um fim, ele precisa ter uma lógica. Quanto que eu estou investindo todos os meses e quanto de valuation que está aumentando a minha empresa? Então, eu posso investir ali 10 mil reais, 100 mil reais em uma determinada ação, que vai me gerar um valuation de 400 mil reais, de 500 mil, de 1 milhão a mais. Então, onde que está sendo aplicado o dinheiro, onde que está sendo aplicado o lucro da minha empresa, que isso está aumentando o valor da minha empresa? Nós chamamos aqui de Equity Growth per Investment, ou seja, quanto de equity está aumentando para cada investimento realizado. Então, ter esse número na ponta da língua é o que vai te fazer ser um gestor de uma pequena empresa, ter um autoemprego, para um gestor que foca em equity. Eu sempre falo que todo empresário precisa ser um bom gestor de equity. Então, tu está fazendo a gestão do patrimônio, do valor da tua empresa. E aí, como que eu sei como valorizar essa empresa? Focando nesses 3 pilares que eu acabei de explicar aqui. Agora, deixa eu te fazer uma provocação. Imagina se você ficasse aí 6 meses fora da sua empresa. Ela continuaria crescendo? Será que ela continuaria entregando os resultados que ela vem entregando? Ou será que ela iria desmoronar nesse período? Será que ia pegar fogo na casa aí, ou tu ia chegar e ia estar tudo em dia? E não sei se vocês conhecem, acredito que sim. Existe uma empresa que é a Localiza, e o CEO dessa empresa ele fez essas provocações, autoprovocações aí há anos atrás. No começo, a empresa ela dependia totalmente dele e dos demais sócios, dos demais fundadores.
Era eles que faziam tudo acontecer, né? Mas o que acontece com negócios assim? No final do dia, eles valem muito menos, né? E eles nem têm liquidez no mercado. Existe uma diferença entre ter valor e ter liquidez. A empresa ela pode ter valor e não ter liquidez. A liquidez é a facilidade de transformar aquele valor em dinheiro. Então, a empresa ela depender dos sócios prejudica absurdamente a liquidez. É muito difícil de tu vender um negócio assim, né? Por quê? Porque ninguém quer comprar um negócio que depende 100% do dono para funcionar. E aí, esses sócios, esses empreendedores perceberam isso, né? E começaram a criar processos, né? Processos bem definidos, playbooks de operação, de um time forte que pudesse tocar a empresa ali sem precisar dos fundadores o tempo todo. Tá? Hoje a empresa Localiza, ela vale mais de 40 bilhões de reais. E eu te garanto que se os fundadores sumirem hoje, a Localiza ela continua funcionando como um negócio. Então, se você quer aumentar o valor da sua empresa, você precisa parar de ser o único pilar que sustenta esse negócio. Tá? Começa a documentar, começa a estruturar processos, começa a delegar e construir um time que consiga operar sem você. Tá? Principalmente hoje em dia que a inteligência artificial está cada vez mais presente no nosso dia a dia. É muito comum tu entrar, por exemplo, numa videochamada com um colaborador, colocar uma inteligência artificial ali para gravar, transcrever essa reunião, explicar para ele o processo, o passo a passo a seguir em determinada atividade, depois pegar esse resumo transcrito e pedir para uma outra inteligência artificial criar um passo a passo, criar uma instrução de trabalho baseado naquelas explicações, e aquele documento passa a ser um documento padrão para os próximos colaboradores. Tá? Então essa é uma sugestão que eu posso te dar aí, já implementei, faço isso de forma recorrente aqui na Visp e dá muito certo. Então assim você consegue criar playbooks, consegue criar padrões, instrução de trabalho para que as próximas pessoas que vão entrando, elas passem por um processo de onboarding e esse processo de onboarding vai ensiná-los a conduzir aquela atividade ali com excelência. Tá? Agora, uma outra história de uma outra empresa, não sei se você já escutou falar, mas a empresa se chama Stone. Né? Você provavelmente conhece essa empresa aí como a empresa das maquininhas de cartão, certo? Mas o que talvez tu não saiba é que ela não valia nada no começo. O modelo de negócios era o mesmo de todas as outras empresas do setor, vender maquininhas e ganhar na taxa. Só isso, não criava nenhuma previsibilidade de receita, era uma corrida sem fim para conquistar novos clientes. Então eles mudaram, eles visualizaram a empresa de uma maneira diferente, eles mudaram o jogo. Eles criaram um ecossistema de serviços financeiros recorrentes que aí englobava conta digital, antecipação de recebíveis, gestão de pagamentos, tudo com assinatura mensal. E o que aconteceu? Eles saíram de um valuation lá modesto, tá, para um valor de mercado de mais de 80 bilhões de reais. Agora, pensa aí, na tua empresa, existe alguma forma de você transformar, remodelar, reestruturar o seu modelo de negócios em algo recorrente, de maior previsibilidade? Porque o que eu noto? Às vezes o empresário ele fica muito focado no produto, ele se apaixona pelo produto e esquece do cliente. Só que quem gera a receita é o cliente. Então não adianta ter um produto lindo, maravilhoso, um produto que te encanta como empreendedor, porém o cliente não enxerga valor ou não tem tanta vazão, assim, não tem um tamanho de mercado interessante para que a tua empresa ela cresça. Então, a minha sugestão aqui é para de olhar tanto para o teu produto em si ou para o teu serviço e olha mais para o cliente. O que o cliente está querendo comprar? Qual a solução que o cliente está querendo investir? Aonde que ele colocaria mais dinheiro? E reestrutura o teu modelo de negócios em algo que vá suprir essa necessidade que o mercado tem. Como é que você pode fazer para que o cliente ele compre mais de uma vez de você? Como é que você pode fazer para que ele pague algo todos os meses? Então, eu noto que uma empresa que tem uma receita recorrente, uma receita mais previsível, ela vale mais. São
mais previsíveis e têm um risco mais baixo perante a visão de possíveis investidores. Tá? Um outro exemplo também de uma empresa que cresceu absurdamente, e aí eles fizeram isso utilizando uma estratégia de partnership, né, foi a XP Investimentos. Imagina que você tem lá uma empresa que está crescendo devagar, acha que falta gente boa do teu lado, não tem grana para contratar profissionais melhores, ou até tem grana, mas esses profissionais eles entram na tua empresa, aprendem, pegam o teu conhecimento e depois vão lá e abrem uma concorrência tua, né? A XP Investimentos tinha esse problema lá atrás. Lá no começo era uma corretora pequena, sem muito destaque. Inclusive começou aqui em Porto Alegre, né? Para quem não sabe, a Visp também é daqui. Mas eles sacaram uma coisa, né? Que se eles não podiam pagar os melhores, eles podiam reter os melhores e aí numa estratégia de sociedade, né? Trazê-los como sócios. E aí eles criaram um modelo de partnership, onde os melhores talentos poderiam ganhar participação na empresa, se atingissem algumas metas estabelecidas. E o resultado é que todo mundo passou a trabalhar como dono. E o valuation da empresa acabou disparando, porque a empresa começou a crescer no Brasil inteiro. Essa distribuição de responsabilidades e de dinheiro também fez com que a empresa tivesse um crescimento gigantesco. Óbvio que teve toda uma estratégia também de marketing muito bem estruturada. O modelo de negócios teve como base a estruturação em educação, em venda de cursos, né, na área financeira. E aí, a partir disso, começou a se criar uma esteira de serviços e produtos de prateleira, onde a XP poderia oferecer esses serviços. Mas a base para o crescimento foi trazer pessoas boas, pessoas que pudessem estruturar essa expansão. E o resultado foi que o Itaú comprou uma boa fatia da XP, lá se tornando uma das maiores empresas aí financeiras do Brasil, né? A XP depois abriu capital em Nova York, em Nasdaq, e agora eu quero te trazer assim para um pensamento de: será que a tua empresa está atraindo as pessoas corretas? Será que existe alguém que poderia acelerar talvez o seu crescimento e que você não está trazendo essa pessoa porque você pensa que você não pode pagar por ela? Ou até talvez, será que você já não perdeu um profissional que era extremamente qualificado, que com certeza se ele estivesse no teu time, tu teria um crescimento maior? Essa estratégia de partnership iria resolver esse problema para ti. Tá? A estratégia de partnership iria reter esse colaborador, consequentemente, esse colaborador iria fazer com que você crescesse mais, esse crescimento iria te gerar mais lucro, iria te gerar mais valuation, e essa pessoa teria uma participação junto contigo. Então, o modelo de partnership te possibilita manter um crescimento saudável, porém dividindo responsabilidade e também dividindo riqueza, tá, pessoal? Ninguém fica rico sozinho. Você precisa achar outras pessoas também para transformar em pessoas milionárias, pessoas que vão ter um crescimento sustentável junto contigo. Agora, existe um problema, tá? Existe um problema muito grande que a maioria dos empresários sempre deixa para depois. Ele sempre espera o problema acontecer para depois tomar uma ação. Por exemplo, todos que eu converso querem vender a sua empresa em algum momento. Eles entendem que as empresas ou elas vão quebrar, ou elas vão ficar de sucessão, ou elas vão ser vendidas. Quebrar ninguém quer, sucessão muitas vezes o filho não está nem na mesma área da empresa. Então todos entendem que a saída melhor, mais vantajosa, em algum momento, é a venda. Mas eles deixam extremamente para a última hora para fazer isso. Eles querem contratar um advisor, uma assessoria, no mesmo ano que eles estão querendo vender a empresa. E qual é o problema disso? As empresas que elas não estão preparadas para ser vendidas, existem uma série de impeditivos, de barreiras que eles encontram, que muitas vezes acabam até inviabilizando a venda. E qual é a saída então para isso? É começar a estruturar a empresa a partir de agora. O quanto antes você começar a organizar o seu negócio, mais valor ele vai ter, mais dinheiro vai ficar no teu bolso, mais atraente para investidores ela vai estar. Por quê? Porque você já vai ter todos os indicadores que fazem os investidores pagar mais, que fazem os investidores
analisarem a sua empresa de uma maneira profissional. Então você já entrega tudo isso pronto. Você já tem uma due diligence pronta, basicamente, para você que não está familiarizado com o processo de M&A em si. Em uma determinada etapa do processo, o investidor ele vai fazer uma auditoria na tua empresa. Ele vai contratar profissionais, assessores extremamente qualificados em determinadas áreas, que vão fazer uma due diligence, uma auditoria nessas áreas. E quando a gente entra nesse processo, pensa que vai ter um checklist lá, dependendo do tamanho da transação, de 200 linhas, 300 linhas, onde você vai precisar ir respondendo item por item, mandando documento por documento, deixando tudo muito bem explicadinho. Então, se não é algo que já está previamente preparado para fazer uma transação, provavelmente vai ficar alguma ponta solta ou você nem vai conseguir passar por esse processo de due diligence, né? E o terceiro ponto, que é o que eu mais vejo assim, prejudicando os negócios, as negociações, é o planejamento tributário, né? A carga tributária que tu paga na hora que tu for fazer a venda. Então, pensa que tu está construindo um patrimônio multimilionário, tu não te preparou para isso, quando a venda acontecer, você vai ter que pagar um ganho de capital, ou seja, você investiu para começar a empresa lá atrás, esse investimento ele não foi atualizado contabilmente e quando você vende por múltiplos milhões, você tem que pagar a parte do governo, faz parte, assim como você tem uma receita e você precisa tributar essa receita, na hora da venda, o valor que você vai receber, você também vai ter que pagar imposto em cima desse valor. Isso ninguém explica, né? Isso ninguém te fala. Então, por isso que a gente está trazendo esses conteúdos aqui para conscientizar o empresário desses problemas futuros que podem acontecer. Então, quanto antes você se organizar em termos tributários para poder vender a sua empresa e sobrar mais dinheiro no final do dia, melhor, né? Então, pensa que você pode vender o teu negócio lá por 100 milhões, por exemplo, e no final do dia sobrar 70 milhões para ti. Esses 30 vão ser todos custos, impostos, tudo que tu vai gastar na hora da venda. Então, se você já conseguir se preparar previamente, né, desses 30, pode reduzir ali para uns 10 milhões. Você nunca vai conseguir vender sem pagar nada de imposto. Mas existem formas, existem organizações que tu pode fazer para poder reduzir essa carga tributária para que ela seja mais justa dentro de uma legalidade, dentro de uma estrutura que faça sentido, né? Um outro ponto que não é nada explorado pelos empreendedores, eles nem sabem, na verdade, que isso é possível, e aí você que está aqui escutando e estudando sobre esse tema vai aprender agora, é que é possível você crescer comprando outras empresas. Na verdade, essa é uma das estratégias que as grandes empresas utilizam para continuar crescendo, para serem as líderes de mercado. E os pequenos e médios empreendedores acham que isso não é possível, mas existe um concorrente seu que tem uma base de clientes, talvez seja um serviço semelhante, mas não igual, que tu possa adquirir essa base de clientes dele e inclusive vender os teus serviços para essa base já existente. Então é extremamente possível que tu cresça além da maneira tradicional, orgânica, com marketing e vendas, tu cresça comprando outras empresas. E geralmente, quando a gente fala de pequena, média empresa, a gente entende que essa empresa ela geralmente compra o concorrente. É o alvo mais certeiro, né? Tu buscar uma empresa que é semelhante à tua, que tu consegue incorporar e operar essa empresa. Porque o grande problema depois da aquisição é a pós-aquisição, é a integração e a operação dessa empresa. Então, quando tu compra um concorrente, é um concorrente, já faz a mesma coisa que eu faço, talvez ele faça um pouco melhor algumas coisas, eu faço um pouco melhor outras. Comprando essa empresa, eu vou conseguir incorporar e operar tudo e ter um crescimento maior. Então, uma das estratégias de crescimento do teu negócio também tem que estar voltado para crescimento inorgânico, que se chama. Então, eu vou crescer de forma orgânica e crescer de forma inorgânica comprando outras operações. Tá? Então, se isso não está no teu planejamento estratégico aí para 2025, 2026, olha com carinho, porque é assim que as grandes empresas fazem. Ah, Pablo, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Você pode fazer uma operação de leverage buyout. O que é isso, Pablo? Leverage buyout é compra alavancada. Ou seja, você tem parte do dinheiro, aí você vai lá fazer uma avaliação econômica financeira, né? Ou seja, um valuation dessa empresa que você está querendo comprar,
E aí você vê que parte do dinheiro vai ser com recurso próprio, parte do dinheiro vai ser com recurso de terceiro, um banco, por exemplo. E aí você pode comprar essa empresa com recurso próprio mais o recurso do banco, incorpora ela no teu negócio e o lucro que essa empresa gera vai pagar a parcela do financiamento e ainda vai sobrar dinheiro. Então é como se você estivesse comprando um apartamento que já está alugado, já te gera uma renda, por exemplo, de 3 mil por mês, e aí você vai financiar esse apartamento dando uma entrada e a parcela do financiamento vai ser em torno de R$2.000. Então você recebe 3 mil do aluguel desse apartamento e paga 2 mil de parcela e ainda sobra dinheiro. Então essa compra alavancada é uma grande estratégia que vários empresários utilizam nas suas empresas para poder manter um crescimento, ser os líderes dos seus setores, né, da sua área de atuação. Então, pessoal, recapitulando um pouquinho, a gente falou aqui dos 3 pilares, né, de crescimento, margem e risco. O primeiro pilar de crescimento está muito atrelado à expansão da empresa, a formas de crescimento. Eu posso crescer de maneira orgânica, com marketing, vendas, e aí o marketing tracionando muito a parte de inbound, tráfego pago, atraindo leads. O comercial extremamente qualificado com uma máquina de vendas, um CRM bem implementado, que vai fazer esses leads que vieram se converterem em clientes. Então, criar esse processo de marketing comercial para que tu cresça de forma orgânica, mas essa não é a única avenida de crescimento. A gente tem, como eu comentei agora, o crescimento inorgânico. Tá? Então, aplicando essas 2 possibilidades ali, a gente entende que tu pode ter um crescimento muito maior, aumentando, consequentemente, o teu valuation. Então, coloca isso no teu planejamento aí de 2025, 2026, que com certeza vai fazer sentido, tá? Porque assim tu consegue compor um custo médio de crescimento. Tu crescer de forma orgânica, ela é mais barata, porém é mais lenta. Enquanto o crescimento inorgânico, ele é muito mais rápido, porém ele também é mais caro. Então é importante fazer uma média que faça sentido aí para a tua empresa. Tá? Segundo pilar, o pilar de margem. Margem precisa de gestão financeira, precisa separar o que é uma área de tesouraria e uma área de controladoria. Ou seja, a área de tesouraria vai fazer o teu dia a dia, contas a pagar, a receber, fluxo de caixa, lançamento no sistema, emissão de nota fiscal. Tudo isso é o que as empresas geralmente têm para poder funcionar. Agora, o que a gente entende que vai alavancar o negócio de maneira estratégica, com essa visão de equity, é a área de controladoria. Aí a área de controladoria vai ter um time de análise de resultados, de planejamento financeiro, análise financeira. Vai ter um time específico para olhar os teus indicadores financeiros e direcionar o negócio. Então são coisas diferentes e a maioria dos empresários confundem o que é tesouraria e o que é controladoria. Então agora fica 100% claro. Então, com uma área financeira bem estruturada, tu consegue trabalhar muito bem o teu pilar de margem. Okay? Então, reduzir os custos, reduzir as despesas, aumentar o teu ticket médio, fazer ações para que tu possa gerar uma margem operacional, um lucro operacional, que o pessoal chama de EBITDA, tu possa gerar um EBITDA maior, consequentemente também aumentando o teu valuation. Tá? E o terceiro pilar passa por uma organização de governança, de compliance, de estruturar processos, de não fazer a tua empresa depender de ti como dono para funcionar, de criar uma organização empresarial sólida para que ela possa funcionar na mão de outra pessoa, minimizando completamente os riscos tributários, trabalhistas e de continuidade da tua empresa, tá bom? Então tem um desafio aqui para você que está me escutando, que é aplicar pelo menos uma dessas estratégias, pelo menos uma dessas ações aí nos próximos 30 dias, tá? E depois me conta aqui qual foi o impacto disso na tua empresa, qual foi o impacto no valor do teu negócio. Se você ainda não sabe o valor da sua empresa, não sabe como implantar uma área de controladoria, aí eu tenho um convite para te fazer, que é conhecer um pouco mais da Visp Capital e de como nós podemos te ajudar aí a multiplicar o valor da sua empresa implantando essa área de controladoria que vai olhar de uma maneira mais estratégica para o teu negócio, que vai olhar para o teu modelo de negócio e ir monitorando esses indicadores todos os meses para poder potencializar o valuation da tua empresa. Então estamos chegando ao fim de mais um podcast do Equity Talks. Falamos aí sobre estratégias, ações, casos reais de empresas. Isso que eu expliquei aqui, pessoal, é o que a gente já faz no dia a dia, é o que vem dando certo em várias empresas. Aqui a gente traz esse conhecimento para que você comece a
pensar em estratégias, em formas de aplicar tudo isso no seu contexto, na sua realidade, no seu negócio. A gente fala para pequeno e médio empresário, então tem empresas aí de todos os portes, todos os tamanhos. Pode ser que você tenha uma empresa que venda açaí, uma cafeteria, uma farmácia, uma rede de postos de gasolina. Pode ser que você seja uma empresa de software, de provedor de internet, da área de tecnologia. Então, tem diversos segmentos, várias empresas, vários tamanhos, mas todas elas precisam ter foco em equity, em aumentar o valor dos seus negócios, porque em algum momento você vai receber uma proposta de aquisição e você precisa estar preparado para isso. Então, siga aí a Visp Capital nas redes sociais, Instagram, pode seguir meu perfil também, Pablo R. Constantino, e acompanhe aí o Equity Talks, compartilha com os amigos, com os empresários que precisam aprender um pouco mais sobre esse tipo de informação, tá bom? Até mais, um abraço!